A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Que bonita a Praça da Matriz, eu estou com a camisa da França. Hoje eu passei ali no camarim, agora que eu vi uma camisa da França, mas em homenagem a São Roque, que nasceu em Montpellier, na França. Então, tudo bem, estamos aí. Bonita a seleção da França. Que jogador seria? Isso aqui é da... Mbappé? Não, é do tempo que o Platini jogava ainda. Opa! Eu tô usando camisetas de 15 anos atrás. O corpo não muda, né? Platini, 15 mais, não é? Platini mais que 15, caralho. Pega aí, Zé Fernando. Começou cedo. Como é que é? O corpo não muda em 15 anos. Tá bom. Louco, Meu corpo, eu verdade. uso coisas de 15 anos. É verdade. Olha, Brigitte Bardot, Mas o por Platini exemplo, faz mais de continua 15 que parou, não Uns faz? 20, né? ele continua a mesma coisa. Não, mas O o Platini Zidane já deve estar fazendo um bom essa tempo. camisa no tempo do Platini, quando ele estava gordo, no veterano. Não, mas é isso aí. Estamos começando mais uma edição do nosso Linha Aberto. Eu estava contando umas histórias para vocês antes aqui. Tudo verdade, né? Tudo de bastidores, Tudo hein? verdade. Só Bastidores, um dia eu vou pode contar. contar. Não pode contar, né? Tem umas histórias de bastidores aí que eu vou dizer uma coisa para você, E viu? com gente famosa. Gente famosa. Mas será que é verdade? Eu não sei também. Vou falar de O pessoal conta umas histórias. Política também tem umas histórias boas de bastidores, não tem? Tem. Mas tem algumas coisas que Tem podem algumas ser reveladas. tem algumas que a gente não dá pra revelar porque ele tava junto também. É. Louco, hein? Tem a famosa história de um vereador. Epa, não. Não Da pode onde? falar Da o onde? nome. De São Roque. Ih, mas então não adianta. É. Ou se não for comigo, eu sei quem é. Hein? Que foi reclamar com um policial, né? Falou que tinha visto o policial em uma casa noturna. Casa de tolerância? Casa de tolerância. Diz que ele falou pro policial, né? Eu vou falar lá na tribuna que você estava lá na Casa da Luz Vermelha. Aí o policial falou assim, ó. Eu vou dizer que eu estava fazendo segurança, que estava fazendo uma ocorrência. Agora eu quero ver o que o senhor vai falar. Teve isso com o nobre vereador? Não posso dizer Não, sim nem não. Nem sim, nem não. Tem muita história, né, de bastidores, né? Nem sim, nem não. Tem. De político. Não, E sabe quando se normalmente encontra... quando é questão assim, como essa que você citou, Pessoal, a gente pula. já é mais complicado, Não, porque essa aí a gente não pessoa pode. pode ficar constrangida, né? E etc. acontece. Aí tem que dar direito de resposta, quero ver o que ele vai falar aqui. E sabe que no período que eu fiquei em São Paulo, 19 anos, vira e mexe, você encontrava um são roquense. Às vezes se encontrava um são roquense. Uma vez eu estava andando na Avenida Paulista e encontrei Dito Belo, o taxista. E ele passando na Avenida Paulista de táxi, eu gritei, Dito Belo! Ele olhou e falou, nossa, tô famoso, né? Era comum se encontrar. Mas e várias vezes que eu encontrei algum são roquense em São Paulo com uma mulher, eu perguntava, né? Eu falei assim, é sua esposa? Mas que pergunta mais Não, eu idiota. perguntava Não pergunta porque... nada, cara. Não, porque depois eu poderia encontrar essa pessoa aqui em São Roque com uma mulher, eu não ia lembrar. Eu ia falar, lembra aquele dia que eu encontrei você em São Paulo, você estava com ela? Então eu falei, eu perguntava, eu encontrava alguém, aqui é sua esposa? Porque às vezes tem cara que E o que ele falava? Não, minha amante. Não, todos falaram. Tem uma famosa história que o Roque Martinho contava para mim da banca, que um dia ele foi lá no centro de São Paulo e encontrou um cidadão são-roquense com uma mulher, de mãos dadas. Aí no outro dia ele foi abrir a banca às 5 da manhã, que o cara tava lá, Roque, se não viu nada, hein? Pelo amor de Deus. Tem isso, não tem, Zé Fernando? O mundo é pequeno, o mundo é pequeno. O mundo é pequeno, você encontra tudo quanto é canto, é assim mesmo. Encontra. 45 minutos, essa é boa também. 45 minutos? Não, é um É tempo. o que dura o primeiro tempo e o segundo Primeiro tempo. Será que tem Esse é o nosso acréscimo amigo que também? falou Tem que acréscimo, conseguia 45 minutos. Tem acréscimo, prorrogação, meu Deus. Não, mas normal, 45. Vocês estão achando, porque esse nosso amigo falou que ele mantinha uma relação sexual de 45, deram risada. Eu não vou falar nada. Eu brinco, eu aguento 50, só pra... 45 minutos não é nada, cara. Audiência, como é que tá? Como é que tá a audiência, Fernando? Avisa que o programa tá no ar, hein? Vamos ver perguntar. Não tá no ar? Avisa que tá no ar, porque a gente tá num papo aqui. Mas não veio link nada aqui ainda. Pô. Não veio? O pessoal contando umas histórias e tal, mas são boas histórias, né? Mas aí vai ter competição aí. 45 minutos é muito tempo? Pô, louco, meu Deus. Eu não acho, não. 45. Pô, você não consegue fazer um bate-bola de 45 minutos, meu amigo? Que é isso? Ô, Zé Fernando, tem alguém que mandou mensagem ou hoje nós estamos numa draga desgraçada?
E Nelson Mazzetto falou que ele já encontrei uma mulher aqui em São Roque com outro. Não precisou nem ser. Não, tem isso em também. São Paulo. Tem isso também, né? A turma é meio machista, né? Esse negócio de encontrar o homem com mulher. Só homem. Dá pra encontrar mulher com... E agora em São Roque. O Ricardão também atua, né? Não é só... Vou dizer uma coisa pra O você. Ricardão entra em Câmera, ô campo. Lucas, fecha a câmera na gente. Pô, paga o aluguel de 3 câmeras, se usa uma só, pô. Meu Deus. Pô, vou pagar uma câmera só, câmera em mim aqui. Câmera em mim. Eu vou dizer uma coisa pra você, meu amigo, que tá desconfiado que você tá sendo traído. Você tem 2 coisas pra você perceber se você tá sendo traído. A hora que você pegar o carro da sua esposa e for soltar o freio de mão... Você vai soltar o freio de mão, mas tá lá em cima. Alguém usou. Alguém tá usando, tá? Porque a mulher normalmente, com exceção daquela moça que levanta 200 quilos que Nossa veio aqui, Senhora. a Vânia, né? Vânia. Então que puxa o freio de mão e com certeza lá em Sai cima. na... Fica esperto. Fica E na outra moto. coisa, meu amigo, você que fica muito tempo fora de casa, quando você vai tomar banho, você vai abrir o chuveiro, Tá bem apertado? tá bem apertado. Presta Toma atenção. O cuidado Ricardão também. passou por aí. Presta Toma atenção. cuidado. São algumas coisas que você tem que ficar esperto, entendeu? É. E Pequenos detalhes que precisa... É ali que mora o perigo. eu tenho um amigo que veio falar também pra mim que ele estava achando que estava sendo traído. As pessoas vêm falar, né? Você tem cara de De confidente, eu acho, mas eu falo, não guardo nada, hein? Aí, o cara veio falar pra mim... Tem off, ele não tem off. Não tem, ó. O cara veio falar pra mim que é o seguinte, que o chinelo havaiana dele tava desgastando no meio, a marca de calcanhar Muito bem. no meio, sabe? Aí já apelidamos, né? O pé pequeno. O pé pequeno, porque ele usava havaiana e falou, Gozado, tô percebendo que o meu havaiana tá ficando com uma marca de calcanhar, mas uns 4 dedos de onde fica o meu calcanhar, É o entendeu? Ricardão, será? É o Ricardinho, então. Era o Ricardinho. Aí toda vez que encontrava com ele, eu falava, meu amigo, e o pé pequeno? Tá louco, velho. E outra coisa, como é que chama aquele roupão? Que o cara, ele usava um roupão, né? Ele começou a perceber que a barra do roupão tava tudo rustida dentro no chão. O cara não... Ele tava perdendo o planão, cara. Com louco. todo o respeito aos anões. Bom, mas vamos lá. Eu queria falar o seguinte, nesse momento que nós estamos vendo esse carrinho de pipoca na Praça da Matriz, e eu lembro do seu Geraldo, Tem alguém pipoqueiro. perguntando aqui como é que você soube de todas essas informações. Mas o pessoal conta, né? Isso daí são as fontes. Você não é obrigado a revelar a fonte, né? Não. Quem é obrigado a revelar a fonte é só água mineral. Sabe o que aconteceu um dia? Um dia eu fui na igreja da Matriz e fiquei no confessionário escondido. Vários entraram, acharam que era um padre que estava lá e foram contando as histórias. Sabe que dá pra fazer isso? Você perdoou Sabe todo que mundo. dá pra fazer isso e ficar no confessionário e chega ali o cara? Hoje em dia é mais complicado. Né? É. Mas daí você perdoou as pessoas? Não, que sou eu pra perdoar? Não tenho nada que perdoar Não, ninguém. você tava lá, a pessoa falou, e daí, padre, tô perdoado? Sabe Não? que- Fora daqui Quantos do Pai Brasil, Nosso, quantos Ave Maria? Fora daqui do Brasil existe muito lugar ainda que a turma se confessa. Pô, olha, No confessionário? É, com padre, né? confessionário, com padre, olha, tudo. eu vou dizer, a gente está nesse período de quaresma e eu já fui muito à igreja, eu já rezei muito terço, já puxei muito terço, sabia quando era mistério os mistérios gozosos, dolorosos, né? e gloriosos, né? Sexta-feira eram mistérios dolorosos, entendeu? Agora mudou, é que agora tem mais um mistério aí, que antes era só mistérios gozosos, dolorosos e o outro lá. Agora até esqueci, mas eu já fui muito. Gloriosos? E agora tem mais um, né? Agora são 4 mistérios, né? Quer que pesquise? Pesquisa, você pode ver que agora mudar. E eu rezava muito terço, tal, essas coisas, né? Já rezei muito terço, entendeu? E aí eu lembro que sexta-feira santa, eu ia com a minha mãe, e sexta-feira santa, para você que vai na igreja e não sabe, é o único dia que não tem missa. Sexta-feira santa não tem missa. Tem a cerimônia das cruzes. E era longa aquela missa, hein? Começava às 3 da tarde, pô, não era missa, a cerimônia. Ia até umas 5:30 da tarde. E sexta-feira era o dia que tinha confissão, sexta-feira santa. Normalmente era o dia que a gente ia lá no confessionário e falava, olha, padre, tem uma pedrada numa corruíra. São 4. São 4 agora. Quais são os mistérios agora? Então, mas quer que fale tudo? Não, são 4. Não, são só eles, não. Eu vou dizer o qual que entrou novo aí. Mistérios gozosos. Gozosos que já é segunda tinha. e sábado. E antes era domingo. Vai a encarnação, aquele troço todo, né? Não precisa falar isso Não, daí, né, também. essa Senão parte fora. já o padre já vai falar, pô, vocês com que autoridade vocês estão falando isso aí?
Mistérios Dolorosos, Dolorosos já que é tinha. terça e sexta. Continua terça e sexta. Mistérios Gloriosos, O Glorioso é o novo. quarto e domingo. São os novos. Não, esse agora vem o novo. Qual que é o novo? Mistérios Luminosos, Luminosos. que é quinta-feira. É isso daí, esse mistério. Já mudou faz uns 20 Ei, anos. Google, velho. Ei, Google, velho, né? Tempo que rezava, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vinda do Sul, esperança nossa, salve a vós, brandamos degradados, filhos de Eva, vós suspirando, gemendo. Essa é uma chorando, bela de uma oração. Belíssima oração, que hoje eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a criançada que faz primeira comunhão hoje, a gente já vai entrar no assunto do dia aqui, que é futebol, mas a criançada de hoje não sabe mais rezar Salve Rainha, pequeno ato de contrição. Mas eles fazem a primeira comunhão e não faz a segunda. A maioria não faz a segunda comunhão. mas vai eles não uma faz vez. a crisma. Não vai uma vez com um lugar e nunca mais volta. Eles ficam... Eu tenho uma... De quarta-feira difícil, eu ia... é complicado. Saudoso amigo, pai do Caparelli, do Livito, do Toninho, o Lívio Caparelli. Eu ia lá sempre às quartas, depois acabei indo mais vezes por semana lá. A gente ia tomar um vinho, comer uma sardinha, nas quartas-feiras, né? E a gente dava muita risada, cara. E ele adorava a Salve Rainha. E a gente, tomando vinho, a gente começava a lembrar a letra da Salve Rainha. A gente sempre errava, rapaz. Aí começamos porque é muito... ler. Começava a ler. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida do Sul, esperança nossa, salve. A vós bradamos degradados, filhos de Eva, nesse Os evangélicos já estão saindo do programa. Já estão saindo. Ei, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos, a nós volvei, e nesse momento eles desterram, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto. É muito legal, E tem uma superstição aí, né, que diz que quando você perde alguma coisa, você reza a Salve Rainha até o pedacinho que fala... De encontrar o seu filho, né? Eia, pois, advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do seu ventre, aí você acha o que você estava procurando. É tudo uma superstição que já sai do universo eu não sabia. daquelas e outra coisa, liturgias, tudo, e vai para a crendice popular. Né? Lendo Luiz Câmara Cascudo, que é um grande folclorista e tal, ele falou que ele observava muito que as pessoas rezavam circulando, sabe? Rezavam e falou que isso é uma tradição muito antiga, que as pessoas rezam circulando, fazendo ali um círculo, diz que entende que você consegue ter mais efeito na oração. Rezar circulando. Andando? Andando em roda? Andando em roda. São essas coisas né, que se tem, a gente tem o maior respeito, às vezes o brinco e tal, mas isso daí são coisas da cultura do folclore mas tem igrejas, não igrejas atuais desses séculos mais atuais. De coisa assim do século XIII, por aí. Puta, imagina que elas tinham a roda dentro delas. Então quem estuda, quem gosta dessas coisas de templário, essas coisas e misteriosas, pesquisa bastante e lê, vai ver que muitas dessas igrejas têm, inclusive passa em filme, se prestarem atenção em filme tem, e eles fazem esse caminho andando em círculo dentro da própria igreja. É uma coisa assim, de lá de 1200, mil alguma coisa, mas eles fazem, e essa tradição é muito antiga e deveria ter um motivo esotérico, alguma coisa assim, porque é muito comum você em igrejas medievais, vamos dizer assim, e você perceber que tem aquele círculo. E se prestar atenção em filme dessa época, você vai ver também. É legal. E leia Luiz Câmara Cascudo. Teodá, né? Luiz Câmara Cascudo. Luiz Câmara Cascudo. Inclusive ali esse restaurante lá da Regina O'Reilly, lá é Cascudo em homenagem a Luiz Câmara Cascudo. Porque ele é um folclorista maravilhoso, então ele pega essas comparações de coisas que ele acompanhava quando era criança, e depois ele fez um estudo e vai buscar na Europa, como que era isso. Tá, porque tem muitas coisas, a tradição da Igreja Católica, se tem, por exemplo, uma Sexta-feira Santa, que você entra e vê as imagens com aquele pano, né? Coloca um pano cinza, entendeu? A matraca, que vai lá na frente. Então você tem incenso. Então você tem... É uma coisa que às vezes eu acho que a igreja não acaba falando muito disso, mas se tem umas tradições aí muito interessantes, né? De andor, né? Procissão de São Roque, do dia 15, que tinha que sair um andor de Santo Antônio na frente se não chovia, né? Tem toda essa... a narração hoje, quem faz a narração das procissões. Né? A minha esposa Márcia fala, eu acho fantástico o Rodolfo de Lucas Júnior narrando a saída dos andores.
Parece Galvão Bueno na Copa do Mundo, ela falou. Sabe, assim, parece que ele fala Não, com tanto entusiasmo. O pessoal falava do grão Então, vizinho, mas antes de ter o nosso Rodolfo de Lucas Júnior, que é um especialista em transmitir saída de Andor, como é que chamava o locutor que fazia a saída de Andor da Praça Armatriz de São Roque? A gente falava o Grão Vizir, né? Grão Vizir. Pontes, né? Pontes, o Pontes. Pontes. Pai do Pontes aí que tá. Tá, Não, ele fazia. Como é que ele fazia para ajeitar os andores ele aí na ajeitava, ele Praça da arrumava Matriz? os andores, na ele tinha Praça Só da que Matriz ele, que tá vendo ao ele fundo aí. chamava os andores pelo nome, né? Pelo nome. São Roque, um pouquinho São pra cá. Roque, pra lá, Santo Antônio. Nossa Senhora Aparecida entra na frente. Então, Santo Antônio, entra atrás de Nossa Senhora Aparecida. Não, era uma forma de Era se uma comunicar, forma né? de se comunicar, era o jeito. Era Mas literária era interessante, ali. era Mas gozado, não, era gozado. era gozado. Como é que mas ele era falava? muito respeitoso. Alô, São Pedro. Seu Pedro, São Pedro, vai no passinho bar. pra frente, passinho pra frente. São Pedro. São Pedro entra no bar, aí no Bar Guarani. É? São Pedro no Bar Guarani. Não, São mas Pedro, interessante. Agora ele falava. Era O a forma Rodolfo da é- o época, Rodolfo né? já é mais já clássico, diferente, claro. uma coisa Mas como que ele falava? litúrgico e tudo, São né? José, São José, no Bar Estrela. No bar, a Estrela, né? Que tem Estrela, na... Estrela, Bar Estrela, Bar Estrela. Ah, louco, Você velho. tinha que montar a procissão ali, eles ficavam ali na literária. Né? Nossa Senhora de Sacadas Fátima, ali. Nossa Senhora de Fátima, Bar Guarani. E eram Peraí. muitos andores, né? Abre, Era abre aí, muito- abre que São Benedito tá descendo. Vem, São Benedito, vem, São Benedito. Eram muitos andores. Devia ser muito divertido isso daí. Não, mas era era- bonito, era era bonito, sério, era sério, a turma levava Porém, a a sério. turma tirava o sarro. Tem que ser Em você. São Roque, nada é sério. Nada é sério, né? Em São Roque nada é Ainda mais sério. na festa de agosto, a turma chasqueando ali nas barracas, vê uma coisa dessa, os caras- nos leilões, tudo era. Como bagunça. que chamava o locutor? É o Pontes, Pontes. agora o primeiro nome, a turma falava Grão Vizir, né? Porque essa questão toda de ficar sempre na igreja e tal, né? Mas era gente boa, boa alma. bom Mocho, coração. muito bom sujeito. Muito boa, deixa a boa vida. alma. Boa Filho alma. dele também. O filho amigo dele, nosso. muito tempo, trabalhou muitos anos na prefeitura. Eu não sei se Muito bom. aposentou agora. Não, mas essa é uma ele dúvida. aposentou. É uma Aposentou. dúvida que me fica agora. Ai, a gente se dá risada. Então, se você tem alguma história interessante de São Roque, manda pra cá que tem muitas histórias, né? Tem muitas histórias, muita coisa que, que já aconteceu. É que nem piada, vai puxando, uma coisa puxa a outra. Daqui a pouco a gente vai lembrando mais coisa aí. Ah, se um dia a gente for falar aqui do nosso Roque Bastos, com os filmes que ele fez, né? Trem das 11. Trem das 11, com o seu tio Zé Henrique Campos de Oliveira, Balas Encravadas. Balas encravadas, em busca da prata. Busca Esse não da terminou prata. até hoje. Isso tá- Ele tem VHF, ele falou pra mim. Não Oi, tá, não VHS. tá pronto. Não, qual? Em busca VHS. da prata? Busca É, da ele VHF ia é terminar. VHF não tem, né? Diz que ele ia terminar Eu o Em não- Busca da Prata com os personagens todos de costas e tal, porque muita gente já tinha morrido. Já tinha morrido. já. Pra lutar. Mas ele falou pra mim que tem VHS. Agora Mas... o Trem das 11, o cacique, o Rock Bass era um cacique com um relógio, né? Então tinha um Não, relógio. mas era, Não, era, não, era não, paródia, não, mas peraí, era peraí. paródia. Não, né, vamos, gente? foi o seguinte, Entender o Roque isso. Bastos, que fez o Trem das 11, nos anos 60, aí ele falava o seguinte, que o Toninho Nardelli usou relógio. Não, ele- não. Não, Se ele, você assistiu o filme, ele não, tá com o assisti. relógio. Então, mas ele tá com o Ele relógio. tá com o relógio? Tá. E ele tá Nardelli- com o relógio de meia. Não, isso que ele falou, de meia, porque De pra meia. pisar na, É só na pegar- pedra... Não, mas é o seguinte, gente, era Tinha uma um paródia. caminhão estacionado atrás, que Não, pegou o isso, caminhão também. isso. Precisa entender que era uma paródia, era uma gozação de um filme americano. E, por exemplo, infelizmente eu não vou conseguir fazer isso. Eu acho que vai ser muito difícil, mas eu queria prestar uma homenagem ao cinema, filmando a vida deles. Tanto de Zé como dele. Quer dizer, o cara vendia pipoca, comprou uma câmera para fazer um filme. É. E ele foi eletricista de Anselmo Duarte num filme. Então aprendeu assim. O Zé fazia as coisas dele, do jeito dele. Eles fizeram paródia. Quer dizer, é espetacular isso. Infelizmente eu não vou conseguir. Mas eu acho que um dia alguém vai fazer isso. Infelizmente não vai ter depoimento. Merece um registro mais... Merece um registro. mais- Seguramente se fosse numa cidade... mais profundo, né? Seguramente... A gente fala muito assim... Exato, a gente fala brincando, conversando. Eu vi, merece por uma exemplo, atenção mais a filmagem mais de acurada. de balas, como é? Balas de prata lá. como é? Balas encravadas. Não, Mistura. de prata, Pepe, como é? peraí. Em Busca da Prata. Em Busca da Ou Prata, peraí. que era Em Busca do Ouro, a gozação É, do filme Em Busca do Ouro. E eu vi filmando no cemitério, quer dizer, Piracho caiu antes e tal, então fica aí mesmo. Não, e era muito legal você ter Era fazer muito aquelas legal. montagens. Quer dizer, eu Tem o assistindo Pepe no Marra, que muro trabalhava ali e também, que tal. foi assassinado também. Então tem um monte de gente. Um monte que, de ao gente. longo- Olha, ele teve um acidente num dos filmes. Alguém me contou essa trucagem, eu era pequeno quando aconteceu isso. No Balas Encravadas,
tem a cena que a boiada estoura lá embaixo do trem, né? E vem um boi lá, tudo arrebentando uma charrete, o negócio, eles tiveram que amarrar na cabeça, quer dizer, enquanto os caras faziam essas trucagens, naquela hora como era antigamente, eles tiveram que amarrar a roda na cabeça do... Não, tinha um senso de... Era completamente diferente, puxa vida. Irônico, satírico. Não, mas imagine a dificuldade, o início, o Henrique Gaspari está no cavalo. Tá no cavalo, chegando na cidade. Aí ele para e vai na moita. Fazer necessidade. Fazer o número 2, né? Foi fazer o número 2. E o final que não tinha como fazer? Escrever um fim no... Não, o final do filme... Peraí, vou falar o seguinte. O Rock Bastos, que desde pequeno, eu cresci acompanhando assim, minha mãe falando, nossa, o filme Trem das 11, o filme Trem das 11, Rock Bastos, olha, o Júlio de Luca era o delegado, Air Silveira era o mocinho junto com o Henrique de Gaspari. E aí eu fui trabalhar na associação comercial, eu tinha acho que uns 14 anos, e aí um dia chegou um senhor lá e falou assim para mim, ele queria ganhar na loto de qualquer jeito, era o sonho dele, o meu também, da Mega Sena. Também o meu. E aí ele falou assim, você menino, você não pode datilografar aí para mim os jogos da loto, porque ele fazia um bolão. Aí eu falei, como é que é o nome do senhor? Rock Bastos. Falei, nossa, o senhor é o Rock Bastos que eu vi falando. Aí então, no stencil, ele fazia o jogo e depois ele queria dar cópia para as pessoas. Aí eu rodava e montava no mimeógrafo e para ele eu fiz isso com álcool ou com tinta? Com álcool pro Rock Bastos. E aí o que em troca ele falava para mim, viu menino, você tem uma participação aí, entendeu? Porque ele fazia 10 jogos. E depois ele vendia aquele bolão. Nossa, era uma coisa. E eu fiquei muito feliz em saber que o Rock era muito amigo do meu avô Barão, ele frequentava a casa do meu avô. É uma figura extraordinária. E eles faziam o filme, era uma coisa artesanal, quer dizer, difícil. Hoje em dia eu não conseguiria fazer isso. Ele fumava cigarro de palha. E ele falou o seguinte: que o filme foi gravado sem som. E depois foi feita a dublagem. Só que no dia da dublagem, muita gente não pôde ir para São Paulo. Acho que o Rock Bosquetes fez a voz de 10 caras, né, entendeu? No setor de São Paulo da Albert Richter. Herbert Richter. Ele tinha no Rio, que era a principal, mas tinha uma filial em São Paulo. Eles fizeram na filial de São Paulo. E quando passou o filme Trem das 11 em São Roque, foi uma loucura. Né? O que foi de gente para acompanhar. Nós estávamos um pouquinho... Meu pai estendeu o tapete vermelho para eles entrarem, que nem é feito nos festivais de Hollywood e tudo. Ele arrumou lá na loja, pôs um tapete vermelho lá para entrar, turma lá. Tudo. Não saindo um pouquinho, mas na mesma área de cinema, ontem nós estava comentando antes do programa, uma conversa com o Mário Marigliani, o Mário Cachola, grande amigo meu, e nós estávamos batendo um papo e surgiu essa... conversa assim, vira e mexe e volta a falar da questão quando o Mazzaropi veio no lançamento do Casinha Pequenina aqui em São Roque. Ele esteve aqui e o Mário trabalhava lá na projeção. E depois o Mário galgou essa função, vamos dizer assim. Ele começou nem de boy, buscando Quer buscar o filme na estação, né? As latas lá, né? Na estação e tal. Para quem não sabe, o filme, ele vinha numas latas. Eram várias latas. E aí, depois, eu já vou voltar para você, o Heitor Laurenciano projetando, eram 2 máquinas. Então, o Heitor é antes do Mário. Então, aí quando acabava o rolo desse lado, ele tinha que passar para esse. E às vezes o filme dava umas... Né? Mas o Mário disse que o treinamento era para que não acontecesse. Mas às vezes acontecia de arrebentar o filme. O que acontecia de arrebentar o filme. Se ele contou também. Aí apagava o pegar fogo. Pegar fogo. É inflamável, né? Não, porque é o seguinte. Esquentava muito a luz, ele pegava fogo. Mas eu vou falar como que era a luz. A luz, eu não tenho foto disso, né? Porque a gente acompanhava, cheguei a acompanhar com o seu Heitor Laurenciano, que foi cobrador na Rádio Universal. Eu me lembro ele foi cobrador e aí eu ia no cinema e ficava lá na cabine com o seu Heitor. É uma película que vai passando e para dar a luz era um carvão. Então aquele carvão, se ele ficasse muito próximo, ele cortava a película. Cortava, estourava. Isso o Mário contou tudo, a questão da fita da gravação que seguia junto ali, né? Também, que é o áudio, né? Então foi muito interessante ele contar isso daí e a surpresa quando o Mazzaropi subiu e fez algumas perguntas para ele, para saber se ele tinha o preparo para a função, né? E ele foi, tipo assim, entrevistado pelo Mazzaropi, mas ele falou que ficou
assim, emocionado, ficou muito orgulhoso desse momento na vida dele e correu tudo bem. O Mazzaropi foi todo chique lá e tal. E ele, curiosidade também, ele disse que o Mazzaropi trazia o pessoal para controlar a bilheteria. Eles faziam porque você tinha um controle. todo um controlinho furando o ingresso. Porque o Mazzaropi fazia um filme, ou qualquer filme, eram 30 cópias. Então, não é que, igual hoje, que a gente tem o Cine São Roque lá com o nosso Rafael Guimarães Vieira, esse que é pela internet. lançou, a gente já tem aqui. O filme demorava para chegar em São Roque. Por quê? Porque o Mazzaropi lançava 50 cópias, sei lá, ia para o cinema. Ele fazia 50, os outros eram 3, 4. Ia para o cinema em São Paulo, depois ia para Campinas, depois ia para Sorocaba, cidades... Mas em São Roque foi a van premiere, ele falou que isso daqui, porque ele superlotou, o cinema tinha acho que capacidade para 1.000 pessoas, mas ficou gente sentada no chão. E o cara controlava. Por isso que eu estava lendo outro dia, tem filmes históricos feitos no Rio de Janeiro que não se acha a cópia original. Por quê? Porque depois que rodou em São Paulo, rodou em Minas, foi para cinemas menores, cinemas pequenos, nos interiores. E aí esse último filme não devolveu. Não, e às vezes eles compravam para ficar... Não, por exemplo, o Vasco Barão, ele tinha... e outra Paixão de Cristo, lá ele tinha uma cópia. Era dele. Toda Sexta-feira Santa passava a Paixão de Cristo. Mas isso era comum, os filmes de Mazzaropi, muitos aconteceram isso. Não que ele vendeu todas as cópias. Tem ainda lá no museu dele lá. Também. No museu dele lá você acha a maioria dos filmes dele. Porque, além do mais, ele cortava, fazia aqueles binóculos. Lembra que você punha a fotografia? Isso. Ele fazia aquilo e vendia quando as pessoas iam visitar lá o estúdio dele lá em Taubaté. Cena, né? Isso. Mas isso é normal, a gente ia pedir no cinema, se não tinha pedaço. Eu lembro até o meu primo Altair. Às vezes tinha que cortar, sobrava um pedacinho. Que eles moravam em Botucatu e uma vez a gente foi lá no cinema de Botucatu pegar pedacinhos de filme. Porque a gente colocava no e aí você puxa pela memória o Cinema Paradiso, que é um filme maravilhoso. Maravilhoso filme. Que o padre era o censor. Era o censor. E o ele Alfredo foi guardando... lá ia cortando, guardou e transformou num filme. Beijos, né? Que foi lindo, maravilhoso. Muito bacana. Esse filme é muito bonito. É muito lindo. Muito então, bonito o cinema é uma coisa. É uma grande homenagem ao cinema. Pô, maravilhoso. E se vê o que o Vasco. E dá um incêndio justamente por essa questão do carvão. Por essa questão, o cara morre. Era uma coisa assim. O Heitor Laurenciano, já falecido, Heitor Laurenciano, mas o Heitor contava para mim, né? Contou uma vez para mim, que os filmes tinham lá 6 rolos, sei lá. Então tinha 25 minutos, meia hora cada rolo, 4 rolos, filme 2 horas, sei lá, era mais eu ou acho menos que era mais que isso. Mas mais só que aí veio filmes de 10 rolos. Mas só que aí veio Dr. Givago. Esse era 20. Tema de Lara. Aí, diz que eram uns 20 rolos. É um monte. E o Dr. Givago foi passando uma semana, 2 semanas, filmaço, hein, 3 semanas. Aí o Heitor falou que chegou um dia que tinham 3 pessoas assistindo o filme. E ele estava cansado já. Aí do rolo 6, ele pulou pro 10º. Deu uma cortada. Nossa senhora. Porque ele já estava cansado. Falou, tem 3 pessoas vendo aí, pô. E pulou. Porque era muito rolo, cara. Você tinha. Bastante. E outra coisa que tinha no cinema, o seu Heitor também ficava nervoso. Se gritassem, o seu Heitor também era nervoso. Ele ficava nervoso, jogava o óculos, entendeu? Catava o óculos e jogava o óculos no chão, isso mesmo lá na rádio, quando alguma conta não batia lá de alguém que ele foi receber, entendeu? Ele ficava nervoso e pá, meteu. E ele era nervoso. E aí aconteceu o seguinte, mas a gente tinha o nosso Renato, querido Jacaré, né? Renato Jacaré. Mas aí ele ficava muito chateado se alguém o chamasse de Jacaré. E ele ajudava o Heitor. Porque ficava louco, xingava, falava cada porque o filme, você passava o filme e aí você tinha um aro de bicicleta e o Renato rebobinava para ficar no ponto de novo. Então ele ficava ajudando lá o seu Heitor. E quando acontecia de cair o filme, o pessoal lá embaixo, já de sacanagem, quando apagava, começava a gritar, Jacaré! Jacaré! Aí era o Heitor nervoso porque não conseguia acertar o filme e o Jacaré nervoso porque... Pô, era uma coisa... Era uma coisa assim, cinema é uma coisa maravilhosa. Você dá risada, né? Muito. Eu passei minha infância, juventude dentro do matinê, sábado, domingo à tarde. Tinha Taba que era 10 da manhã. 10 da manhã depois da missa. Acabava a missa mas das 10, a Taba Cacique, Taba. aí já foi um programa na Rádio Cacique, né? Eu não sei se... Não, tinha a Taba no Cine São José. Mas depois passou a ter transmissão da Rádio Cacique. Foi antes. Por isso que a Rádio Cacique foi antes. Não, a Rádio Cacique ficou em São Roque de 1951
a 29 de junho de 58. Então, eu nasci em 56, a gente nós não então, pegamos isso. Então acho que continuou tendo, Então, mas tinha que começou... A Taba era um filme, ele passava um 65, filme, 63. Taba Cacique, porque Taba é a casa, o terreiro ali. Terreiro dos índios. Dos índios, ali onde ficam as ocas. Né? Então ele tinha Taba Cacique. E é uma coisa... Então aí nós íamos na Taba, depois à tarde nós íamos no matinê e à noite no cinema. Era Tinha 3 dias. duas sessões. E no sábado e no domingo tinha 2 sessões. No matinê tinha passava 2 filmes. Porque sábado porque a gente ia no Cine Central, assistia os 2 filmes de sábado no Cine Central, por exemplo. Depois a gente ia no matinê no Cine São José no sábado à tarde para assistir os 2 filmes do Cine São José. Isso quando a gente não gostava do filme. Quando eu gostava do filme, a gente ia num só. Por exemplo, Grand Prix, eu acho que assisti umas 10 vezes que passou aqui em São Roque, tem uma cópia até hoje. Mas eu assistia porque eu gostava de correr. E outra coisa, aí saiu no Jornal Democrata, entendeu? Grande filme, nós vamos passar Dona Flor e seus 2 maridos. E aí, em razão do sucesso desse filme, estão suspensas as cortesias. Isso, suspendia as cortesias. Suspendia as cortesias. Sem contar quando vinha a propaganda do Cine 100, né? O tal filme usou como exibição de Rivelino do jornal Canal 100. Todo mundo ia lá para ver. O Canal 100 é espetacular. Era espetacular. E outra coisa também espetacular, né? Foi outra coisa do cinema. Duelo no Maracanã. Cid Moreira narrando. Flamengo e Fluminense jogaram. Esse via time paulista só quando jogava lá no Rio, né? Só. Com o Carioca. Não tinha, mas o Canal 100 fez Copa do Mundo, eles foram fazer até Copa do Mundo. Já que a gente entrou e falando desses assuntos aqui, o Paulo Roberto Mazedo... Tem alguém aqui lembrando do Zé Coco, então, claro. O Paulo... Não, Zé Coco, então vamos lá, o Paulo Roberto Mazedo, onde eu consigo uma cópia do Trem das 11. Eu tenho esse filme, Trem das 11... Eu acho que em VHS. Você não ia passar. Eu dei uma cópia. Então tá com você? Você deu pra mim o filme. Eu dei o filme. Você deu de presente. Eu dei o filme de presente? Tá lá, tem uma cópia lá de VHS. Você deu de presente. Peça de então volta. depois se traz a cópia. Não devolvo, não. Não, pra gente passar aqui. Ah, tá. Vamos passar um dia. Tá Tá no DVD. Tá no DVD. Vamos trazer o DVD. Vamos passar um dia o Trem das 11 aqui. Isso, dia... O trem tá ótimo. 7 de maio. Vamos marcar a data. 7 de maio. Quando você voltar das férias. Quando eu voltar das férias. Daqui esse curso de cinema que você vai fazer. Isso, esse curso de cinema lá na Vila. Dá uma elaborada na Vamos cópia. trazer, vamos passar. E vamos, sabe que era bom trazer? Se a gente traz aqui o Zé do Nino, o Zé Henrique precisava vir aqui com a gente. Eles vão vendo o filme e eles falam quem Comentando. é tal pessoa, quem é tal pessoa. Mas gente. é que, infelizmente, você tem que... talvez fazer a gravação na casa do Zé do Nino, com o Zé Henrique, o Zé do Nino. Mas tem que fazer o programa, né? Só vamos fazer o programa. Levar o Mário Cachola também. Se nós fizer ali podemos na sentar sala, um dia. Na sala do Zé do Nino dá para fazer e depois reproduz. Aí não fica ao vivo, fica gravado. Eu vou aproveitar e vou gravar com ele. Assim, se um dia eu conseguir, eu tenho um material gravado para. Eu combinei com ele que um dia eu ia gravar. Não, mas tem que as coisas, ele me contar. O que você falou que tem? Baixo eu já perdi. O que você falou que tem com ele lá? Ô, Rock. Eu tenho filmes de Super 8 lá, mas não é esse o problema. Não, então, mas eu quero ir lá sentar com ele. Eu quero ir lá sentar com ele, ele me contar as coisas do filme. Ele começou a contar como é que eles brincavam, como é que ele fazia as máquinas na época com sabão de. Com eles, assim, com caixa de maçã, aquelas coisas. Nós vamos fazer, olha. Eles não gostam de jogar fora, né? Eles gostam de jogar em casa. Eles jogam em casa. Vamos fazer o programa da casa dele, vamos levar equipamento tudo lá. Ó, seria ótimo. Vamos fazer. O Ademir Santos, o nosso Ademir Cabeleireiro. Tantas histórias dos filmes são-roquenses. Grande abraço aos amigos Vander, Zé Carlos e Zé Fernando. O Paulo Francisco Talhasac, ele fala: Zé Fernando, te levava para assistir no Cine São José. Ele era mais velho que você? Ele é mais velho, um pouco mais velho que eu. E ele gastava todo o dinheiro na groselha? Não, eu acho que ele aproveitar meu parceiro que pagava pros dois. O Zé Eduardo Tomava Chabel groselha, tá não tinha refrigerante, era groselha. Vidrão de groselha daí. O Rock Pires está perguntando, e o Zé Coco? Não, o Zé Coco faleceu. Faleceu, mas a gente não esquece dele, não. Nós falamos dele também. O Paulo... Ele jogava bola, a gente jogava no time lá, depois tocava pandeiro muito bem. Muito bem, tocava bem pandeiro. O Paulo Francisco Talhasac falou: seu Perino. Seu Perino. Seu Perino. Era do Cine São José. Cine São José. Então tem um cara que perguntou aqui onde que tá. Ele falou assim: me desculpe, tá, mas quero saber o seu Renato é vivo. Seu Celso é vivo. O Renato é vivo. Teve doente, mas agora tá melhor. Mas às vezes sai pela cidade. Outro dia alguém postou no Facebook um filme e o cara foi sacana. Ele odeia moto, né?
E um cara passou, esperou o jacaré ficar ali na calçada da casa dele e combinou com alguém passando de motocicleta e gritando jacaré e filmou os palavrões que ele falou. É uma sacanagem, mas alguém fez isso e postou no Facebook. Ele realmente não gosta e fica bravo mesmo. O Paulo Francisco Talhassaki falou que o tio Pascoal pagava tudo. Pagava, era meu pai, pagava, a gente levava, né, vai levar no cinema, alguém tem que pagar. Claro. E era muito gostoso, era... E quando o filme Uma era delícia. proibido, a gente fazia uma loucura para Pra assistir filme. falsificar o documento. a carteirinha da escola. Eles sabiam, mas fechavam A os carteirinha olhos. do Maleilano, isso era tudo borradinha na data. Porque, olha, quem sustentava o cinema era nós. Viu? Acha o era cartaz aí, molecada. acha o cartaz, o nome de um filme, Aluga-se Moças. Tem um erro de português. Porque o certo seria alugam-se moças. Mas você vai ver, aluga-se moças. É um filme, esse filme quando veio, cara, eu tinha uns 14 anos, 15 anos. Porra, mas o filme estava reunindo a Gretchen e a Rita Cadillac, meu No tempo da porno chanchada? já começo dos anos 80, imagina um filme, né? Você moleque querendo ver o último Gretchen e Rita Cadillac juntas. Teve um problema Pô, também Aluga-se moça, esse filme Teve o foi problema uma do loucura. final da ditadura, que aí foram liberados os Achou filmes aí que eram Aluga-se proibidos. Moça? E não só os filmes políticos que foram liberados. Foram liberados, mas as porno chanchadas também. Estado de Sítio. Precisa... Diversos Viu, filmes. agora do eu vou Costa perguntar uma Gabras coisa aí. pra você. E também veio os filmes fortes, né? Forte, De sexo quero- também. Agora eu vou perguntar uma coisa pra você. Câmera em mim, Lucas. Câmera em mim. Opa! Quem é câmera em mim? Bota olha o Singer nesse Agora não botão aí. adianta perguntar quem é, tem o Google. Só se proibir a Não, pesquisa. eu vou perguntar o seguinte. Quem é que já foi ao cinema com a namorada e nem olhou pra tela, não sabe nada do filme? Tem muito filme que eu fui com a Maioria, namorada, sim. com a dona Márcia, Ficou só beijando. que não lembra o que passou. Não lembro. Se lembra? Ficaram não se tem beijando, isso se daí? beijando? Não tinha Tem, isso tem, também de ir no tem. cinema Tem, pra tem, namorar? claro. Porque assistiu o Drops filme. de anis? O que você achou? Do Cora. Do Cora. O que você achou do filme? Não achei nada, porque eu não vi porra nenhuma. Você achou o cartaz aí? Ó. Tá aí, ó. É esse daí. Mas só que esse cartaz tá muito novo, pô. Eu acho, aluga-se moço. Mas pode ser, põe esse cartaz aí, põe esse Por que cartaz. você quer saber disso daí? Não, porque imagine passar um filme que tinha a Gretchen em grande face, Rita Cadillac e você menor de idade não podendo entrar no cinema. Não, Imagina mas- o que você tinha que mas fazer então, pra mas tem driblar também o Nando Carlassara. Tinha filmes aí com Brigitte Bardot, Úrsula Andress. Não, mas se tudo aí fosse que- Zilda, Gilda. Gilda. Põe aí, ó. Gilda. Ó, Meu ó, Deus. ó, tem um erro de português, tá Olha, vendo? Xuxa. Porque o certo. Não, a Xuxa não tava nesse Vai filme. lá, Xuxa Meneghel. Não, mas eu acho que não. Xuxa Meneghel, claro que tava. Ela fazia filme assim, depois que ela ficou famosa, ela começou a processar A todo Xuxa mundo. tava no filme também. Teve um filme Pera, deixa eu dela falar só que muito tem um bom. erro de português, Ah, que o sim. certo é Ah, alugam-se. é isso que você quer ver? O erro de O português. erro de português. Não a poupança. Não. Não a poupança. Põe, tapa a mão assim. Mas tá errado. Eles estão misturando isso aí. A Não, Xuxa tá, não. não estava no Estava, Aluga-se sim. Moça. Pô, Mas, você opa. quer teimar com a... Não, Claro esse que não. cartaz eu não tô Você tá botando que nem fé nesse cartaz. o nosso querido Nelson Rodrigues, né? Os Não. fatos estão prontos. Dane-se os fatos, né? Não, eu quero dizer uma coisa pra Dane-se você. a foto aí. Essa foto da Xuxa que tá aparecendo aí, tira um pouco a Xuxa e volta pra mim. Essa foto da Xuxa que tá aparecendo, coloque aí, meu amigo, põe uma busca aí, ó, põe uma busca assim, disco anos 80, Xuxa na capa. Porque eu tava ouvindo um programa de rádio do Silvio Santos, e o Silvio Santos falou assim, Nelson Rubens, é verdade que o Pelé está namorando uma modelo? Aí o Nelson falou assim, sim, Silvio, o Pelé está namorando uma modelo. E ela tem um nome diferente? Aí o Nelson Rubens fala, sim, Pelé está namorando uma modelo que se chama Xuxa. Aí você fala, Xuxa? Mas quem é essa moça? Aí o Nelson Rubens fala assim, olha, para você saber quem é essa moça, isso em 80, 81, olha, tem um LP que tem uma moça andando de Calói 10. Disco anos 80. Aquela loira que está andando de Calói 10, e essa foto que apareceu ali, por isso que eu tô achando... Não. Que aquela foto que apareceu no Aluga-se Moço não tinha a Xuxa. A Xuxa não estava naquele. Aquela ali é a capa do disco. E o Nelson Rubens, para explicar para o Silvio Santos quem era a Xuxa, ele fala: veja o comercial do disco anos 80, que tem a Xuxa. A Xuxa é aquela loira que aparece. Veja como que é. Depois a Xuxa foi fazer programa de televisão, ficou tão famosa. Então, mas foi o jeito. Mas Aluga-se Moças. Ela fez um filme, foi um dos últimos filmes de Walter Foster. Um dos últimos filmes que ele participou. Deixa eu ver. E- Põe aí. Pode pôr no ar. Pode pôr. Que ela fica na cama com o garoto? Não. Ó, Isso, tá vendo? ela não. Ó. Isso daí que o Nelson Rubens falou. Para você saber quem é a Xuxa,
tem um comercial na televisão passando da Som Livre, disco anos 80 e tal, e aquela loira que aparece lá na bicicleta é a Xuxa. Então foi assim que o Nelson Rubens falou para identificar quem era a Xuxa no programa de rádio. Eu contei isso pro Nelson Rubens. E o Silvio Santos adorou, então. Nossa, Pelé tem bom gosto. Hein? Então, aí eu encontrei um dia o Nelson Rubens do Pacaembu e falei, Nelson, eu acompanhava o programa que se fazia de fofoca na Rádio Record e tal, e contei essa história. O Nelson Rubens falou assim, caramba, você lembra dessa história, meu, foi assim mesmo tal. E até falei para ti, quando a Zora Ionara parou de fazer astrologia lá no programa, Zora Ionara parou, eles trouxeram a Ruri Mani Cati. E ele falou, meu Deus do céu, se lembra dessa mulher? Um dia vamos botar o Nelson Rubens aí para contar essas histórias. Mas é assim, mas fala... Ele aumenta, mas não inventa, né? Não. Mas outra coisa, eu tenho quase certeza que a Xuxa não estava nesse filme. Eu vou até pegar aqui. Ela fez vários filmes. Tem alguns que não dão nem crédito para ela, porque ela começou bem... Ela é muito comum no cinema. E precisa fazer acertar uma coisa assim na história, que se fala muito, denigre muito a pornochanchada. Ela tem lá seus defeitos, mas é um gênero de cinema. E ela foi a única época em que o cinema nacional funcionou como indústria. Se fazia 100, 200 filmes aqui e se vendia e se ganhava dinheiro. E se conseguia fazer outro filme. Depois disso, com todas essas conversa mole que tem sobre cinema aqui no Brasil, ninguém conseguiu. Só Mazzaropi conseguia. Zé do Caixão conseguia. Agora, o total, como indústria, foi só... Não, é que eu peguei o elenco aqui, ó, do Lucas Simões. Não tem a Xuxa, cara. Eu juro, pega aí o elenco do Lucas Simões. Tá aqui, ó, Rita Cadillac, Gretchen. Aí tinha... Não deram nem crédito para ela. Aí tinha Tânia Gomide, Índia Amazonense, que era chaclete também, a Lia Hollywood, mas não tinha... Não deram crédito para ela. Não, a Xuxa não estava nesse filme. Ela é fraquinha, ninguém conhecia. Não, ela não estava nesse filme. No filme que ela quer. Ó, essa é a capa do filme, tá vendo? Essa sim. Aí também. Cadê as outras? Não, mas ó, Rita Cadillac, Tânia Gomide, Lia Hollywood... A quarta ali, não consigo ler o nome. O que é ali? Xuxa Meneghel. Eu tô lendo daqui, sem óculos, hein? Não é a Xuxa ali. Encosta aí, Lucas. O terceiro nome é Xuxa? De baixo, nos créditos abaixo, ó. Nos créditos abaixo. Quer que eu vá lá apontar pra você, Hugo? Eu não tô... Dá pra aproximar essa foto? Veja o crédito de baixo. Não tem Xuxa nesse filme, Veja o crédito de baixo. Veja os créditos a Xuxa era criança nessa época, não? Não, senhor, tá lá. Aí você não tá vendo aqui, ó. O terceiro... Vai aumentar a foto. Olha, essa foto da Gretchen no cinema parava a porta do cinema, cara. Parava. Rita Cadillac, Tânia Gomide, Lia... Sobe um pouquinho. Não, pera aí. Índia Amazonense, vai descendo ali. Nico Gomes, Kleber Afonso, Jesus Padilha. Tem que ter um homem. O homem eu tô pulando tudo aqui. J. Santana, Zaida... Não tem, a Xuxa não participou desse filme, pô. Pô, você acha que eu ia ver no cinema assistir um filme que tinha Gretchen e Rita Cadillac? Você acabou de falar que você não assistiu o filme, pô? Você não sabia o que estava acontecendo? Não, pera aí. Acabou de contar isso pra nós. Não, você está confundindo. Uma outra história é quando ia com a namorada e nem olhava pra tela. Agora, esse filme, eu tinha 13 anos de idade, você acha que... Isso era igual Sala Especial que passava na Record, sexta-feira, 11 da noite. Os caras, esse Amor, Estranho Amor, é um filmaço, cara. Ela acabou com esse filme aí. Porque ela aparece lá de coelhinha, que ela era moça lá do Baixo Benetrício lá, e ela processou o cara, não conseguiu sair para as locadoras, ela acabou processando o diretor, porque ela virou a rainha dos baixinhos, e os baixinhos correram assistir o filme. Não era bom exemplo. Como o filme no cinema, ele já tinha terminado a carreira dele no cinema bem antes dela ser rainha dos baixinhos, quando ele veio para as locadoras, na época da explosão das locadoras, todos os baixinhos queriam assistir a Xuxa. Ela processou e, incrivelmente, ela ganhou o processo. Queriam ver a tia pelada. E desrespeitou o trabalho dos outros. Quer dizer, Walter Foster, num dos seus últimos grandes papéis, né? Um ator interessantíssimo muito que nós tivemos aqui, com toda a história de trabalhar primeira novela na televisão, primeiro beijo, toda aquela história. Alves, né? Exatamente. Ele com toda aquela história, o filme dele foi simples. O filme deles lá teve também a outra atriz lá que teve problema com droga, até como é, Wander? Atriz que teve problema com droga. Não, que foi um escândalo
terrível, ela era bonitona, também trabalhava nos Pôr do Chanchada lá. Já sei, Vera Fischer. Vera Fischer, pô, ótimo desempenho. Excelente atriz. Excelente atriz. Gaúcha. Exatamente, não mostrando... Catarinense, Catarinense. né? Não mostrando... Catarinense. Não, catarinense. Não mostrando o corpo. Ela fez o trabalho dela como atriz sensacional e a Xuxa barrou tudo isso. Olha, aí. eu tô vendo aqui os filmes... Quem tiver condições de assistir Amor, Estranho Amor, que eu acho difícil, não deve nem ter na internet, assista, que é um filmaço. Olha, eu queria achar a filmografia aqui da Xuxa. A Xuxa, ela não participou desse filme, pô. Eu sou mal de cinema. Você acha que ela ia pôr esse filme? Vou falar os filmes que a Xuxa participou. Amor, Estranho Amor, em 82. Fuscão ela Preto. É de Blumenau, a Vera Fischer. Foi Miss O Brasil. Trapalhão na Arca de Noé. Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Então, qual é o filme que ela fala? Filme de Os molecada, Trapalhões só. no Reino da Fantasia, Xuxa contra o Baixo Astral, aí já é ano 80, já é a Princesa Xuxa e os Trapalhões, Lua de Cristal, entendeu? Ela não participou do Aluga-se Moça, aquele cartaz lá tá errado que apareceu. Pô, eu tava lá assistindo o filme. Pô, Bom, de qualquer forma... Vai dar o golpe de estúdio aqui. O último ano da Porno Ele falou, tá falado. O último ano da Porno Chanchada, e acho que o último ano que teve um filme desse tipo foi em 82. E no ano de 83, o Brasil produziu um filme. E no ano de 84, nenhum. Nenhum filme? Zero. Depois, mas acabaram a Porno Chanchada, porque o pessoal que viveu da Porno Chanchada... De que ano que é esse filme aí? Aluga-se Moça? 81, 80. Então, 81, a Xuxa está aqui, que nasceu em 63. Ela teria 18 anos. Ela não participou. Aquele cartaz que colocaram do Aluga-se Moça, eu até falei, aproveitaram a foto dos discos, da capa do disco anos 80 lá, entendeu? Ela não estava naquele montagem, filme. então. Olha, o Roque Pires, não consegui ver nenhum erro. O erro de português, que tem que ser alugam-se moças. Mas é que ele não viu o erro de estética. Porque é o seguinte... Viu? Ele não conseguiu enxergar. É que quando você vê a Eu colocação também não consegui, do pronome oblíquo átono, é o seguinte. Então, quando você vai alugar um apartamento, aluga-se apartamento. Agora, quando você vai alugar vários apartamentos, alugam-se apartamentos. Então, esse é o erro de português. Mas viu, Roque? Eu também não consegui ver. Pasquale Ciproneto. Eu também não consegui ver nenhum erro de português. Eu vi só o erro que a Xuxa não devia estar lá. Pô, deixa eu ver aqui, ó. O Eduardo Nogerini, estávamos instalando o pêndulo e a viga quebrou. Que ele contou. Eu estava no teto e o seu Vasco no piso. O pêndulo caiu e o Vasco não respondia ao chamado. Foi um desespero. Depois de 2 horas, seu Vasco apareceu dizendo que tinha que tomar café. Ele foi um acidente que aconteceu? Não, você não caiu, mas a história. Caiu, acharam que ele tinha se machucado, morrido. Mas ele tinha ido tomar café. Ele foi tomar café e não estava nem no lugar quando caiu. Pô, Vasquinho tinha história formidável. O Zé Luiz de Souza, boa tarde a todos. Oscar Verzola, Xuxa também fez Amor, Estranho Amor, né? Esse é o famoso. O José Eduardo Salvetti, o Penone está assistindo. A Gislene também está assistindo. Isso Luiz é muito Rabi legal. assistindo também? Quem? Luiz Rabi. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Luiz Rabi. É meu irmão, José Paulo Rabequini. Tá, então, mas deixa eu falar. O Luiz Rabi, que é irmão do Chiquinho Rabi. Né? Da Zaira. Da Zaira, do Bar Liberdade, ali no Largo dos Mendes, onde hoje a gente tem o saca-rolhas ali do nosso Segsart. Um abraço, meu amigo Luiz Rabi, que ele tem o bar ali ainda, né? Tem um bar ali. Ele vende caldo de cana. Caldo de cana, vou passar. Luiz Rabi, grande abraço para você. Ele já teve uma época que ele vendia animais ali também. Ele teve uma casa de ração. Teve. Pô, a família Rabi tem muita história. Chiquinho Rabi, toda a família. A coxinha que o bar do Chiquinho Rabi fazia ali. O sorvete. Era uma coisa realmente fantástica. E que nós falamos aqui num programa, né, dos bares, aí que a gente comentou dos bares. Ali era um ponto onde se realizava a feira. A feira de sexta-feira. Ela era ali em toda o pedaço da 3 de Maio, virava para o Largo dos Mendes e terminava no cruzamento ali com a Tiradentes. Então ali era uma muvuca, vamos dizer assim, e o bar bombava, né, meu? Puxa, todo mundo frequentava aquele bar. A coxinha ali era uma coisa de outro mundo. É isso aí, são coisas que a gente curtiu. Muito importante na época. Como o Bar do Bé, né? Que o Bé faleceu recentemente, ali na frente. Que hoje tem uma coisa de locação ali, de vestidos de noiva. É da Doutor Estevô, com a Pedro Vaz. Então ali é muito bom. Olha, eu tinha separado alguns assuntos aqui, mas no fim a gente pegou um outro caminho aqui. Então aquela pauta que a gente fez, aqueles vídeos que você parou,
Joga tudo fora. Deleta. Deleta, porque o programa aqui ele não tem... Nós deliciosamente falamos sobre cinema. Que bom você ter a cinema, liberdade de fazer o programa que você quer, não tem que ficar... Eu acho que dá para fazer cinema, filme. Dá. Eu acho que dá, viu? Você que precisa fazer, Wander. Fazer o quê? Fazer um programa de cinema. Um dia por semana. Um dia por semana. Não adianta Fala nós se meter a fazer, que fala nós não dos vamos saber. lançamentos, fala das Falamos séries. tudo. Fala... Não, e outra, não tem o que lançar, não. Vamos falar de um diretor, vamos falar de um produtor. Isso. Eu acho que você... Não, o cinema é uma coisa... Hoje era quase que eu nós vou entramos produzir, no vou contratar Cinema você. Paradiso, falar do Cinema Tornatore Paradiso, e tal. poxa. mas vamos falar do nosso cinema também. Do nosso cinema. Eu vou Brasil? trazer... Cinema do Brasil? É, o cinema do Brasil. O cinema de São Roque. É, o cinema de São Roque é uma coisa fantástica, pô, de você ter o Roque Bastos, né, de fazendo esses filmes. Ele fez documentários também. Então tem um documentário do Roque Bastos mostrando uma abertura da Festa do Vinho, lá no Junqueira, que vieram bombeiros e passaram numa corda lá. Ele fez O Zé Henrique tem aquela da Brasital, da retomada Brasital, Da retomada da Brasital. Foi? E eu tenho 8, viu? Eu participei de 8 documentários. Documentário não, curta-metragem. Olha aí. Ó, eu também, ué. Tem Entra. Juca de Oliveira. Juca de Tem Oliveira. eu também, ué. Claro. Eu participei Zé de do 8. Caixão gravou um filme em São Roque. Zé do Caixão. Eu vi, gravou. isso aí eu vi. O Carlos Melo participou do filme do Zé do Caixão. ali em frente ao Bernardino tinha uma, como é que era? Lanona? Não sei. Lanona. Lanona. E mais recentemente, o Roquinho, manda a cópia desse filme para mim, o Roquinho fotógrafo, nos anos 2000, mais ou menos, ele fez um filme que tinham cenas, inclusive, lá no Pedro Costa. Ele fez um filme, e o Carlos Melo foi um dos principais atores. Tinha até a Margarete, que participou também. Você lembra desse filme? Lembro, o nome fez? do filme é uma expressão assim que a gente usa muito. E depois ele filme? começou a fazer um filme colhendo documentário, entrevistas. E uma das entrevistas ele mostrou, quando a gente teve o lançamento desse filme, que eu acho que foi no Vila Roça, se eu não estou enganado. E aí ele mostrou que já estava preparando um filme com entrevistas, seria um documentário. E uma das entrevistas que ele mostrou do Henrique Luiz Arnóbio. Se o Roquinho deve ter esse material. Roquinho, você precisa vir um dia aqui trazer esse material pra gente, porque é muito legal O último filme de Carlos Reichenbach foi feito em frente à minha casa, na rua João Vitor. Foi o último filme, depois ele morreu. Ah, é? Ele participou do filme, veja pra nós aí, Popa Love, Popa não sei o que, uma coisa. Ele acha, o filme é interessantíssimo, ele acha do tio dele vários filmes de Super 8 feitos na ditadura. E ele começa a assistir e tal, o filme se decorre sobre isso. E as cenas externas foram feitas ali na João 23, eles fecharam um dia ali a rua, ele veio, fez as cenas ali, teve gente de São Roque que participou ali, pessoas transeuntes. E esse filme foi o último filme de Carlos Reichenbach, que é um cineasta reconhecido mundialmente, já ganhou o Festival de Então, Veneza. e uma Apareceu coisa em 2012, impressionante, né? tem muita Isso, gente que tem já- filme já- de Super 8 como- que tá na casa, de repente se você tem na sua casa aí um rolinho de Super 8, vamos tentar Traz aí, recuperar traz aí, isso nós daí. vamos fazer Dá pra Peppa- rodar o Peppa Super 8 filme. ainda? Depende, você tem que ter a máquina, né? Ou então alguém passar ele a VHF, alguma coisa assim. A minha máquina, por exemplo, está quebrada, ela não funciona mais. Peppa Filme, nós fazemos aqui o Peppa Filme. Então, O que é Peppa Filme? é só filme trash. Filme que o cara toma um tiro e depois aparece ele deitado. É sensacional. O cara ganhou um dinheirão na Bandeirantes num programa, um tempo atrás, apresentando esses filmes aí. Ele dava 4, 5 pontos de audiência, mas ganhou muita grana. Não, é legal, essas coisas de Aqui filme. tá como a gente- o último filme dele, Falsa Loura. Não, é Peppa. Porque não Bens era dele. confiscados. Ele trabalhou como ator. Ele trabalhou como Eu ator. tô conseguindo sustentar que a Xuxa não participou do Olímpia e Moças. mas Agora o que você vai ter... Não, ele trabalhou como ator. Bom, como ator. Aqui tá como a filmografia dele. né? Tem pessoas que estão assistindo a gente, que falam pra mim, que assiste todo dia, né? Ela poderia espero que hoje esteja Espero assistindo. que hoje esteja, que ele assistiu também. Ele viu, ele também está em frente, ele é ali na João 23, ele viu bem em frente. Eu vou cobrar ele e nas minhas férias eu mando o nome do filme pra vocês. Manda. O Roque Pires falou que ele ia na feira com o pai dele, o Dito Pires, e ficava num ferreiro. Tinha um ferreiro ali. Sim, O Carlão Ferreira. Carlão Ferreiro. onde hoje é o Sacolão, em frente à Isso, Dona Carlão. Cem. O Carlão Ferreira é lá em era cima. Na Tiradentes, não, era lá embaixo. Esse daí é o Checo. O Checo, esse era o Checo. Era outro. O Carlão O Carlão era lá onde é o Bar do Pessota hoje. Bar do né? Pessota, É. exato. Não, ele Exatamente. falou Em que frente à ficava casa no do padre. ferreiro, onde era o Sacolão hoje. Acho que é o Checo. Ali É tinha um outro, era ferreiro. outro, tinha outro ferreiro É o ali. Tem Chico. razão, tinha outro ferreiro ali. Para quem não sabe, o cavalo você mete a ferradura nele e tem É o que... sapato dele, É o né? sapato dele, entendeu? E aí você tem o prego, que se chama
cravo. E é por isso que a pessoa tem aquele ditado que é um no cravo, outro na ferradura, que é o cara que acerta uma no prego, né, que é o cravo, e outro ele erra, pega na ferradura. Mas então, ele tá por isso falando que tem essa expressão. Mas ele estava falando que ele acha que é onde é o sacolão. Não, mas e era, não, mas era, ali era, ali no Carlão. não, não, tinha dois. é, ali dois, tinha razão, outro Ferreiro. Tinha dois. Carlão tem razão. Ferreiro e o Chico. Eu morava ali na Tiradentes, tinha dois mesmo. Então, e eu não posso deixar de Esse registrar é o sacolão, é na esquina da onde da terminava loja a 100. feira. Onde terminava... Eu não quando, posso- quando terminou ali o Ferreiro, a gente teve uma lanchonete por um período, onde o Edson Inocêncio Caparelli pagou um Guaraná para mim uma vez. Poxa, que bom. É, ali, eu lembro Ainda disso, bem porque que ele não não foi uma paga cerveja. nada. E depois ali Fernando virou... Ferreiro estão falando O aqui. Alexandre Brito está Fernando falando que era o Ferreira Fernando Pessoa, Ferreiro. é isso Era aí. ali. Olha, eu não posso deixar de registrar que o último filme gravado aqui foi O Corvo, que nós trouxemos para cá, que foi gravado ali na praça ali, e que deve ser lançado esse ano. Foi gravado quando? Há 2 anos atrás. É isso para vocês verem como é difícil fazer Claro cinema que nesse é, país. claro que é. Nós tivemos os recursos cortados, porque trocou esse, trocou aquele, aí vem outro presidente. Fazer filme não é fácil. Não, né? não é fácil. Infelizmente, não, a arte, de um modo geral, não é fácil. Mas o cinema, aqui no Brasil, é pior de tudo. Porque os cineastas têm uma posição... Mas hoje com a internet, não dá para fazer filme e ficar num Sim, canal de sim, YouTube sim, e sim. vamos sair do Dá circuito. para fazer. Só que você tem que ter um certo recurso para você fazer. Senão é difícil acontecer o que aconteceu com aquele pessoal aí da... eles estão tudo na televisão agora. E por sinal são horrorosos. Né? Porta dos Fundos? Porta dos Fundos. Então, e é difícil. E é Mas horroroso. não são horrorosos, não. Isso, são ótimos. Você assistiu o filme deles? Que eles fizeram em Cannes? Não, nós vamos ter viu, se você fizer um programa de cinema, nós vamos ter um bom crítico aqui. Não é nem questão de crítica. Gente, não existe quem incentive mais o cinema brasileiro que eu. Mas aquele tipo de coisa não dá para incentivar. Não, não assisti Eu esse filme. dormi. A Sônia ficou brava comigo, porque ela falou, você me fez assistir sozinha aquela porcaria. Porque eu dormi, eu fiz questão de dormir. É horroroso o filme. Horroroso. Essa foi boa, fiz Horroroso. questão de dormir. E nós fomos assistir uma outra coisa, chegamos lá, já tinha começado, tal. A Sônia falou, olha, ele foi naquele programa de sábado que tem daquele moço lá na Globo. Serginho Groisman. Não, de sábado à tarde. Luciano Huck. Luciano Huck. Ah, ele foi no Luciano Huck. Aquele moço. Toxinha também, viu? Bem toxa. O quê? Não, agora também o Luciano Presidente Huck. da República. É. O Luciano Pelo amor Huck de também Deus. não é bom o programa dele. Não, é ótimo. Eu só não assisto, eu não posso dizer nada, eu não assisto. Não Faço sei se é questão bom de ou ruim. dormir também. Assisto futebol. Agora o nosso que coisa programa- mais gostosa. Você passar o sábado assistindo futebol. Agora o nosso programa é bom, você assiste. Ótimo, excelente. Melhor programa da internet. Mas acho que tá cheio de Melhor gente programa. fazendo questão de dormir também. Não, que nada, eles assistem e tem outros graves. Mas não é ruim o o programa do Luciano Huck. Não sei, eu não assisto, não posso falar nada. A Sônia que me falou, olha, os filhos do Luciano Huck participaram, acho que o filme é ótimo. Eu já desconfiei. Quando ela falou, Luciano Huck falou que o filme é ótimo porque os filhos deles participaram, aí tem. Mas não tinha outra coisa para fazer. E esse é o Nós pulo, pegamos e fomos. é o pulo do gato. Na metade do filme, eu fiz questão de dormir. Mas eu fiz questão mesmo. Fiz questão. Se tivesse o sonífero, eu tomava, se eu não tivesse com sono. Ainda bem que eu tava. Fiz questão. Agora, eu vou descobrir o nome desse filme e ele deve ter na internet. Eu duvido vocês assistirem até o fim. Eu pago, lá das minhas férias, eu mando um presente para vocês. Não, mas tem muito filme eu bom. tomo tem. muito cuidado. Exato, porque eu ótimos não, eu não filmes assisto bons. que eu vou. Mas Eu esse não era quero ruim, perder esse não dá tempo. pra Eu não ver. quero perder tempo. Então É aquela história. eu pesquiso. Você assiste vejo. jogo da segunda divisão? Não, mas eu também não assisto filme ruim. Também Eu não assisto o jogo da teatro segunda ruim. divisão. Não, Vejo eu- o São Bento. Ah, não, futebol- Coisa ruim. futebol Não, é o São diferente. Bento, São Bento pela paixão que eu tinha. É, eu ia desde molequinho, sozinho, esse jogo de São Bento. Depois, na época da faculdade, que eu entrei de DP por causa de falta de jogo do São Bento. E, além do mais, era, justo na quarta-feira, aquelas matérias chatas pra burro, sabe? Biologia, olha que gostoso estudar biologia. Osteologia, olha que delícia. É uma delícia estudar essas coisas. Quem é? São Bento e Figueirense. Vamos assistir. Não, Jogou não era brasileiro. São Bento, era São Não, Bento e Ferroviária. Não, mas ele jogou um ano jogou Brasileirão. Eu fui assistir São Bento e Figueirense. Ah, não acredito. Sério? Pode entrar aí, São Bento e Figueirense em 78. Pera, e o Figueirense tem aquele zagueiro, Dreyer, jogava no Figueirense? Não, Lembra que tinha um não. zagueiro chamado Dreyer no Tinha, Figueirense? mas não era esse, era um grandão. Você lembra do Dreyer? Acho que jogou no Figueirense. Um negão grandão, grosso, ele ficou nervoso, batia no
no meu colega de sala chamado Serelepe, que estudou comigo. Era Humberto sabia? Reale. Serelepe, já era no SIC. Já era no SIC. Aí eu já vi. Humberto Reale. Eu adorava ver o Humberto Reale. Então, Você viu eu os fui- craques ali de pertinho. Quando eu entrei na faculdade foi o último ano, que nós fomos assistir Ponte Preta e São Bento, que foi o último jogo lá, que diziam que tinha 15 mil pessoas, mas acho que devia ter umas 30. Não, mas no Nossa, Humberto mas sabe Reale que não eu fiz- cabia isso. No Humberto Reale, acho que Nossa, como tinha gente. No lá. Humberto Reale? Nossa, como tinha No Humberto gente Reale não nesse cabia jogo. 15 Pra mil, começar, né? sabe, em pé atrás do gol ali? É. Tivemos que organizar os menores na frente. Era muito porque pequeno tinha ali pra- tanta gente. Acho que Que era- precisou, vamos organizar. Põe os pequenos na frente. Acho que é umas 5 mil pessoas. Não, ele oficialmente era um estádio para 12 ou 13 mil pessoas. Nunca tinha isso. Lotava o estádio, Mas ficava veja bem, pulando gente eu vou fora. falar, eu tava 7 falando, mil peraí, pessoas. dá só um minutinho Eles pra mim pegavam pra a encerrar grana. o programa, mas só Eles falar o pegavam seguinte, eu fiz jogos do São Bento há 2, 3 anos, lá em 2017, quando o São Bento subiu pra Série B, e aí a gente falava o seguinte, conversando com os companheiros de imprensa, pô, Sorocaba tinha 100 mil habitantes nos anos 60, talvez já tivesse um pouco mais, e você tinha um jogo lá do Santos, você tinha 20 mil pessoas no estádio, sei lá, lotava o estádio. Agora Sorocaba tem, pegando aí 700 mil habitantes, vamos dizer que a nossa região metropolitana de Sorocaba tenha 1 milhão de habitantes, e tem o São Bento jogando lá contra o Santos, tem 2 mil pessoas. Deixa eu falar para você, eu fui numa quarta-feira assistir Juventus e São Bento, 1-0 pro Juventus, o gol do rapaz chamado Sérgio Pinheiros. Quarta-feira à noite, um frio danado garoando, tinha quase 3 mil pessoas, público pagante, 3 mil, não sei o quê. Falei, meu, e a gente achava pouco naquela época. Hoje, São Bento e Juventus, será que iam 300 pessoas? A região metropolitana tem Falou o microfone. 2 milhões de pessoas. Então, e você não uma judiação. consegue ter essa judiação. mesma participação. Bom, nós estamos chegando ao final do programa. Hoje a gente estava aqui na Praça da Matriz, batendo um papo. Obrigado a você que participou com a gente. Foi um papo bem descontraído. E eu queria dizer o seguinte, que o nosso Zé Fernando Rabechini vai entrar no papo período... de sexta-feira, né? vai entrar de férias. Férias. E então o Zé Fernando não estará conosco ao longo do mês de abril. Isso. Aí comecinho de maio se volta, né, Zé? Já estou de volta. Aí já você tô de conta, volta. traz umas novidades pra gente. Trago umas novidades. Você vai fazer mais um curso internacional de cinema. Isso, exatamente. Aí eu trago. Você já fez lá em Portugal? Eu já fiz em Portugal, vou repetir. É verdade que Indiana Jones no Templo da Perdição, em Portugal, passou com o título Indiana Jones vai ao bordel? Tempo da Pode perdição. ser, pode ser. Pode ser porque acontecem coisas lá espetaculares. Que até Deus duvida. É que até Deus duvida, mas é um país sensacional. Maravilhoso. com um Gostaria de povo- conhecer um dia. Um povo, vai, consegue. Em homenagem à minha avó Itelvina. Consegue. É um povo maravilhoso. Eu vi na Eu- acertei o milhar. E também tem a primeira Ganhei peça 500 do Juca. conto, não vou mais trabalhar. Viu? Primeira peça que Juca de Oliveira participou, estavam lendo a biografia lá na Câmara, né? E o Juca de Oliveira foi homenageado no mesmo dia que eu fui também, né? Então eu fui de carona no Juca de Oliveira lá, no maior sucesso. Quanta gente na Câmara foi pra ver o Juca de Oliveira. Mas eu tava lá tocando na banda também, né? O Juca toca piano, eu tava tocando prato lá. Aí o Juca de Oliveira foram passar o currículo, né? Que a Simone Júdica estava lendo, aliás, a Simone virou sobrinha do Juca de Oliveira, porque ela casou com o sobrinho do Juca de Oliveira, o Marco Aurélio Capitão. E aí ela foi lendo a biografia e falou, Juca de Oliveira, a primeira peça que ele trabalhou foi em Mairinque. A peça chamava-se Cale a Boca, Itelvina. E aí com o Etelvino na câmera, todo mundo olhava, né? Cale a boca, Etelvino, né? Meu filho fala até hoje, assim, lembra aquele dia do Juca de Oliveira? Falaram da peça Cala a Boca, Etelvino, e todo mundo olhou pro Etelvino. É isso daí. Isso. Boas férias, hein? Uma Obrigado. história- Só tem para uma falar história aqui do Rock Pires, que ele está falando Dá que pra o primeiro... fechar com uma história do Juca de Oliveira? Pode. Dá sim, que o primeiro jogo que ele assistiu foi do Saad e tinha um goleiro chamado Leonete. Leonete estudou um pouco com a gente também aqui na Faculdade de Educação Física, isso. Ele ficou um pouquinho só porque ele estava fazendo uma transferência e tal, então ele estava vindo, parece que de Ribeirão Preto para Santo André, para São Caetano, o Saad era de São Caetano. E ele ficou um pouquinho também com a gente ali. Nós estudamos com bastante jogador, Celelepe, Claudinho, Zé Roberto. Nossa, nós tínhamos um time de futebol que nós ganhávamos todos os jogos e eu fazia questão de jogar de ponta esquerda. Embora eu só chutasse com a direita, mas fazia questão de jogar de ponta esquerda, que era mais fácil para mim sair, para não perder tempo com a substituição. Esse de ponta esquerda que era mais fácil de eu sair. Mas nós ganhávamos tudo, todos os campeonatos, porque o pessoal de São Bento jogava com a gente. E tínhamos um professor que jogou no Juventus, jogou um pouquinho aqui no Grêmio em São Roque, também jogou no Juventus, Paulista de Jundiaí, já falecido. Paulo Aderbal Lari, que era nosso professor de futebol, era um cara espetacular também.
Então tá bom. Então conte a história que você quer do Juca de Oliveira para fechar. Não, ele vai dar 30 segundos. O Hélio Vilaça, um grande amigo nosso, que contava, né, que eles tiveram aqui em São Roque o Juca de Oliveira e o Gianfrancesco Guarnieri, e eles estavam levando a peça A Semente em São Paulo, que é uma peça que depois foi proibida pela ditadura, falava do Partido Comunista, etc. e tal. E eles tiveram aqui, diz que almoçaram, beberam um monte e tal, e acabaram não chegando em condições de levar a peça lá em São Paulo. E aí puseram lá, os artistas estão prejudicados, alguma coisa desse sentido. Hélio conta sempre isso daí. Que eles não conseguiram fazer a peça. Não, estavam bem canequeados, né? Meu pai demorou para chegar em casa aqui em São Roque. Ele estava por um acaso, ele era um dos Então, estava tudo junto com eles. Foi difícil ele chegar em casa, imagina ele ficar em São Paulo. Tava lá o pai do Zé Fernando. Eles eram amigão. Juca vinha aqui, passava... Marco Colo avisava, Juca tá aqui. Então eles ficavam na barraca do Marco Colo. Primo, né? Primo dele. Quer dizer, imagine, eles ficavam a noite toda na barraca. Imagina o estado que eles saíam. Isso é bom. Vamos fechar o programa. Zé Fernando, ótimas férias, né? Que você curta realmente para valer as férias. Quando se voltar aqui já vai ter alguma terminado. Lembrancinha? Se der para trazer na mala. Claro, dá um jeito. Traga aí uma coisa. A história da mala também. Dá um jeito. Da mala. Vai ter essa história, vai dar pano para manga essa mala. Obrigado, Zé Fernando, sucesso para você. E aí a gente tem nesse fim de semana também as semifinais da Copa Galácticos. Depois a gente fala aqui durante a semana os resultados, tá bom? Valeu, pessoal, ótimo fim de semana. A gente volta segunda-feira com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Hoje foi um papo bem sexta-feira. Um grande abraço, até a próxima.